Dandadan Fanzine, em A Última Lágrima, de Tsushi, o leilão da alma perdida. O que você faria se descobrisse que a maior dor do mundo não é um grito, mas um silêncio que corrói a terra sob seus pés, que envenena as memórias mais doces e que transforma até mesmo a própria natureza em um pesadelo de aço e estática. Imagine carregar um vazio tão profundo dentro de você que ele começa a drenar a luz de tudo ao seu redor. Esta é a história de uma alma que se perdeu de si mesma e da improvável constelação de corações partidos que se uniu para trazê-la para casa. Mas em um mundo onde fantasmas brigam por Wi-Fi e alienígenas fazem lances em leilões sombrios, a pergunta não é se eles vão conseguir. A pergunta é: que preço estão dispostos a pagar pela redenção? No centro dessa tempestade silenciosa está Tsushi. Ele não é um monstro, embora sua forma possa fazer você acreditar nisso. Sua figura, uma silhueta andrógena e trêmula, é uma colagem dolorosa do que a humanidade deixou para trás. Terra negra, raízes retorcidas e o lúgubre brilho de componentes eletrônicos descartados, fios como veias, placas de circuito como uma carapaça fraturada. Seus olhos são 2 pontos de uma luz verde pálida, a cor de um sonho febril. Ele é um espírito da terra, um Kodama, cujo bosque sagrado foi violado, primeiro por um artefato de um mundo distante e depois pelo lixo indiferente do nosso. A sua normalidade era o sussurro das folhas, o cheiro de terra molhada após a chuva. Agora, sua existência é um zumbido constante de interferência, uma dor fantasma de um membro amputado. Ele vagueia pelos cantos esquecidos da cidade, um fantasma de si mesmo, e cada passo seu é um lamento mudo que ninguém ouve. Do outro lado da cidade, em um apartamento onde o cheiro de curry compete com o de óleo de motor a turbograne, estremece de repente deixando uma colher cair no chão. Seu rosto, normalmente marcado por uma rabugice carinhosa, pálido. Alguém tá chorando. Ela sussurra para Momo e Okaru, seus olhos vidrados, enxergando não o quarto, mas uma agonia distante e terrestre. É um choro que vem da própria terra e está cheio de ferrugem. Este é o incidente que incendeia o pavio. A inquietação de Turbograne é o primeiro sinal, o primeiro tremor de um terremoto espiritual. Mas o verdadeiro catalisador surge de uma fonte diametralmente oposta. Kaito vazio Shiba em seu loft imaculado, cercado por telas que exibem fluxos de dados sobrenaturais. Seus dedos perfazem um sorriso ao encontrar um convite criptografado na Dark Web, o leilão das almas perdidas, no item principal. O núcleo de pureza terrestre. Para Kaito, é a chance de ouro. O capitalista de risco falido vê não uma alma, mas um asset. Um trampolim para sua startup, a Shinigami Solutions. Ele não vê a tragédia, o prospecto de investimento. Enquanto isso, em um laboratório universitário que cheira a formaldeído e café requentado, Chishinobu Kobayashi ajusta seus óculos, seus olhos brilhando com uma curiosidade quase perigosa. Ela interceptou a mesma transmissão. Para ela, o núcleo não é uma alma ou um ativo. É o espécime definitivo, a chave para desvendar as propriedades da matéria não bariônica. A corrida começa com Tsushi, o paciente, agonizando no centro, seu próprio coração arrancado e colocado à venda para os lances mais altos. O shopping center abandonado é uma caverna de consumismo falecido. O ar é pesado, cheirando a poeira, mofo e algo mais. Uma energia elétrica estática que faz os pelos do braço se eriçarem. É aqui, neste limbo entre o que foi e o que nunca mais será, que o leilão vai acontecer. Okaru e Momo entram furtivamente, suas sombras se alongando sob a luz fraca de letreiros quebrados. O coração deles acelera não só pelo perigo, mas pela esmagadora solidão do lugar. Eles são caçadores de fantasmas, sim. Mas esta não é uma caça. É uma missão de resgate! E eles não estão sozinhos. Das sombras surgem os compradores. Um capa de terno,
e chapéu coco, suas mãos palmadas segurando um tablet. Uma figura alto e esguia, um serpoiano, cujos olhos negros refletem as luzes como um inseto, analisando o local com uma frieza incompreensível. E então, Akaito, posicionado estrategamente no mezanino, seus drones zumbindo suavemente como vespas metálicas. Não se intrometam! Sua voz ecoa pelo rádio que ele forçou em Momo. Deixem o profissional trabalhar. Podemos dividir os lucros. Sua abordagem é um cálculo, um jogo, mas o jogo se torna mortal quando giro. Vira-lata yokai uiva baixamente, a chama em sua cauda tremeluzindo freneticamente. Ele fareja não apenas perigo, mas uma dor familiar. É a dor de Tsushi, que começa a se manifestar nas paredes, com raízes e fios saindo do concreto. Um tumor crescente de desespero. A tensão sobe como um mercúrio tóxico. Momo e Okarun se veem encurralados nos corredores intermináveis de uma antiga loja de departamentos, perseguidos não por um, mas por vários Nyorogumi, yokais de sombra, que se contorcem como manchas de óleo. Eles se movem entre os manequins, rostos de plástico vazios, testemunhando a batalha. Okarun usa seus poderes de forma desesperada, não para atacar, mas para criar barreiras, para desviar, seu coração batendo no peito como um tambor. Nós só queremos ajudá-lo! Ele grita, sua voz ecoando na vastidão vazia. Em outro corredor, Momo se depara com Shi, que está calmamente ajustando sua câmera de espectroanálise, registrando a agonia de Tsushi como dados. Sua abordagem emocional é um viés cognitivo. Você sabe? Shi diz, seus olhos por trás das lentes não mostrando malícia, apenas uma curiosidade absoluta e aterradora. Observe a instabilidade da forma. É fascinante. Se eu puder apenas coletar uma amostra do núcleo. Momo sente uma fúria fria. Ele não é um espécime! Ele tá com dor! É um choque de mundos, de almas, onde a empatia luta contra a razão pura. E você, que está aí, ouvindo esta história, o que pesa mais na balança para você? A curiosidade fria, que pode levar ao progresso, ou a compaixão quente, que pode levar à salvação? Já se sentiu dividido entre o que a razão diz e o que o coração grita? Comente abaixo com uma palavra: razão ou coração. Porque a decisão que se aproxima para cada um deles vai exigir muito mais do que poder. Vai exigir um pedaço de sua própria humanidade. O que você sacrificaria por um estranho. O clímax explode no saguão central, sob uma cúpula de vidro suja. O leiloeiro, uma entidade encapuzada, cuja voz é o som de 1000 sussurros, segura uma esfera pulsante de luz dourada e verde. O núcleo. Tsushi emerge das paredes, uma torre de terra, lixo e dor. Seus uivos agora sendo o som de uma TV antiga em todos os canais ao mesmo tempo. É o caos. O Kappa ordena que seus capangas ataquem. Os drones de Kaito disparam feixes de energia, não para salvar, mas para proteger o lote. O alienígena serpoiano emite um pulso de energia que derruba todos, sua intenção inescrutável agora claramente hostil. E no meio disso, Okarun avança. Não em direção ao núcleo, mas em direção a Tsushi. Eu entendo! Ele grita, suas próprias lágrimas misturando-se à poeira. Eu também já me senti tão quebrado, tão diferente de tudo! Sua genuína vulnerabilidade é um escudo mais forte que qualquer barreira. Momo cria uma onda de energia espiritual, um furacão de força de vontade pura para protegê-lo. E Jiro, o fiel cão, late desesperadamente, tentando guiar Tsushi, mostrar o caminho para longe da escuridão. É quando Kaito, de seu posto, vê seu drone mais avançado ser esmagado, não por um yokai, mas pela dor cega de Tsushi. Ele vê Momo e Okarun, não lutando para vencer, mas para salvar. E algo clica na mente do teste Bruno. Ele calcula as probabilidades pela última vez. E o resultado é claro, o maior retorno sobre o investimento. Neste momento, não é monetário, é humano. Com um suspiro de derrota e descoberta, ele redireciona todos os seus drones. Cobrirei vocês. Ele grita,
suas barreiras de força algorítmicas criando um caminho através do pandemônio. É uma aliança frágil, nascida do desespero. O núcleo é alcançado. Num ato de pura sincronicidade, Okarun toca o coração de Tsushi, ao mesmo tempo que Momo canaliza toda a sua energia para estabilizá-lo. A luz é cegante. Quando diminui, Tsushi não é mais um monstro de lixo e raiva. Ele está menor, mais tranquilo, uma figura feita de terra limpa e musgo, com o núcleo reintegrado em seu peito, pulsando suavemente. A onda de corrupção é contida. O leilão foi dissipado, mas a vitória não é doce. É solene. Tsushi olha para seus salvadores, seus olhos agora uma luz quente e amarela, e inclina a cabeça em um gesto de agradecimento infinito, antes de se dissolver no chão, retornando à terra para se curar. Kaito fica entre os escombros de sua tecnologia caríssima, mas há um novo brilho em seus olhos, não de ganância, mas de propósito. Chi, baixa sua câmera. Sua expressão não é de decepção, mas de reverência. Ela finalmente viu a vida, não apenas dados. E Jiro se encosta na perna de Turbo Granga que acaricia sua cabeça. Um suspiro de alívio saindo de seus lábios. As consequências são tecidas nas semanas que se seguem. Okarun e Momo se encontram mais fortes, seu vínculo forjado no fogo de uma compaixão compartilhada. Kaito, shiba ironicamente, torna-se um contato irregular, oferecendo o suporte tático por uma taxa, é claro, mas uma taxa mais justa. Chi, por sua vez, começa a enviar a Momo longos e-mails cheios de teorias, mas agora sempre terminando com a pergunta: como ele está? Ela aprendeu a perguntar como, não apenas o que. E em um pequeno bosque nos arredores da cidade, longe do lixo e do barulho, uma única flor brota em um lugar onde antes só havia terra estéril. É uma flor de uma espécie que ninguém consegue identificar, e suas pétalas mudam de cor sutilmente sob a luz da lua. A redenção, no final das contas, não é sobre apagar o passado, mas sobre aprender a crescer algo novo e belo a partir de seus escombros. A lição não era sobre vencer monstros, mas sobre reconhecer a própria monstruosidade que a dor pode causar em qualquer um de nós e escolher a cura, mesmo quando é difícil. Esta história nos lembra que todos nós carregamos nossas próprias contaminações. As feridas do passado, as quedas que tomamos, o lixo emocional que acumulamos. Tudo isso pode nos fundir, nos tornar ásperos, nos fazer acreditar que somos feitos apenas de pedaços quebrados. Mas Tsushi nos mostra que o nosso núcleo, nossa essência pura, nunca some por completo. Pode ser enterrado, pode ser machucado, pode ser leiloado para os lances mais baixos dos nossos demônios internos. Mas ele sempre estará lá, esperando para ser reintegrado. A jornada de volta para si mesmo é a mais perigosa de todas e raramente é feita sozinho. Requer os Okaruns que nos estendem a mão na nossa escuridão, as Momos que lutam por nós quando não temos forças e até mesmo os Kaitos e Shiis dentro de nós que precisam aprender a ver além do cálculo e da curiosidade e enxergar a alma. Se esta história tocou algo em você, se fez você pensar em alguma ferida que precisa ser curada, ou em alguém que precisa de uma segunda chance, então não deixe que esse sentimento se perca na estática do dia a dia. Inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta comunidade de corações que acreditam que até mesmo as histórias mais sombrias podem ter um final de esperança. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sente que precisa ouvir isso hoje. Talvez seja um amigo, um familiar, ou apenas um lembrete para você mesmo, porque às vezes a salvação de um mundo inteiro começa com um único ato de compreensão, com uma única palavra gentil, sussurrada no lugar certo. E na próxima semana, prepare-se para uma jornada onde o tempo se dobra e os segredos do passado assombram o presente. Vou contar a história de um relojoeiro solitário que, ao consertar um velho cartão de memória, descobre uma gravação de sua própria voz, contando detalhes do seu dia que ainda não aconteceu. Uma história sobre destino, livre-arbítrio
e o peso de saber o que está por vir. Até lá, cuidem bem uns dos outros.